Olha só, não tem coisa melhor do que a infância. E quem aproveitou bem essa fase conheceu mesmo brincadeiras inesquecíveis. Mas o tempo passa e as brincadeiras mudam. Mas qual será o valor simbólico, cognitivo e psicomotor de uma brincadeira? Para responder essa e outras perguntas, nós convidamos o educador físico, psicólogo e mestre em educação, Alexandre Romano, a quem nós damos as boas-vindas ao Conhecer e Aprender. Obrigado, Márcio, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui para a gente poder conversar sobre um tema que eu gosto muito, é um tema que eu já me dedico há 20 anos, né? Então, toda a minha formação foi em cima do jogar e do brincar, então quando a gente recebe um convite para falar sobre as coisas que a gente gosta e à toa, a gente fica muito feliz. Alexandre, geralmente se entende o brincar como uma forma de entretenimento, mas na verdade existem alguns fatores por trás que eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses fatores. O brincar, né, ele faz parte, ele é inerente ao desenvolvimento humano. A criança, ela brinca de ser. Então, antes de a criança se tornar homem ou se tornar mulher, ela tem que brincar de ser. Então, o Izinga, nos seus estudos, fala muito sobre essa questão da importância do brincar, essa questão antropológica do brincar. Então, a criança que perde esse espaço do brincar, da ludicidade, não é que ela deixa de se desenvolver, mas ela deixa de contribuir para algumas dimensões do campo de desenvolvimento, principalmente o motor, o afetivo e o social, porque são dimensões que necessitam de relações sociais para que ocorra o seu desenvolvimento. Então, a criança, no ato de brincar, ela necessita do outro. Então, esse ato de jogar com o outro faz com que ela quebre o seu egocentrismo, ela aprenda a socializar, ela tenha a oportunidade de internalizar regras, padrões de conduta através da brincadeira. Então, o brincar, que aparentemente é só um entretenimento, ele não é só um entretenimento, ele é um ato de desenvolvimento. Então, o brincar ele é necessário para a infância, por isso que ele é garantido pela nossa legislação, pelo ECA, né? Então, ele é muito importante quando ele acontece com intencionalidade, na verdade. A gente sabe que a criança ela vai passar por vários ambientes. Então, ela está na família, ela está na escola. E a gente sabe que a escola ela tem uma grade curricular que tem que cumprir e tudo mais. Existe um horário destinado à brincadeira livre. E em casa, muitas vezes, os pais lotam as crianças de atividades extras que estão fora dessa competência do brincar. Qual é a sua visão a respeito disso? Eu tenho, assim, como defensor do brincar, né? O brincar para mim deveria ocupar a maior parte da infância. Agora, que brincar é esse? A gente pode ver o brincar de duas formas, e o jogo de duas formas. O brincar livre, que é a ludicidade, onde a criança não precisa de uma mediação, onde ela constrói a sua própria brincadeira, e o brincar mediado, que é o brincar educacional, que a escola pode utilizar isso como estratégia para o desenvolvimento. Os dois são importantes. Porque a escola, quando ela utiliza o brincar como estratégia, ela está contribuindo para o desenvolvimento cognitivo. Então, a criança, no ato de jogar, eu falar jogo, eu falo qualquer tipo de jogo, desde as brincadeiras tradicionais até os jogos tecnológicos. Elas contribuem para o desenvolvimento cognitivo da criança. O brincar lúdico, que é o espaço do recreio, onde a criança brinca só, é o espaço de socialização. E esse é muito importante. Porque a criança, nesse momento, ela precisa do outro, ela conversa, ela discute regras, ela estabelece padrões até de punição, que elas começam a aprender que se ela fizer alguma coisa errada, elas vão ser punidas. Então, esse código de éticas que é estabelecido na infância, dentro da ludicidade, ele é muito importante. Então, o brincar ele tem essas duas dimensões nesse entendimento. Então, eu penso que as escolas deveriam ter um olhar mais criterioso e um entendimento maior sobre a questão do brincar. Que o brincar ele não é só como muitas pessoas pensam, que é um entretenimento para a criança passar tempo ou para gastar caloria para emagrecer. Isso é importante, muito importante. Mas mais importante do que isso é o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo que as crianças têm no ato de brincar. E eu queria que você explicasse uma questão muito simples, que muitas vezes alguns professores precisam entender a função dessa brincadeira e os pais também, que é o uso da massa de modelar. Quão importante ele é para o desenvolvimento da criança naquela fase em que ela está fazendo uso desse material? A criança, quando brinca, né, o ato de jogar, brincar, né, ela desenvolve as habilidades motoras. Lateralidade, esquema corporal, percepção espacial, temporal, lateralidade. Né, e a coordenação motora, que ela é ampla e é fina. Então, as brincadeiras de massa de modelar, elas vão trabalhar a coordenação motora fina. Essa coordenação motora fina ela é muito importante, porque esse ato, que a gente chama de pinça, ele é o que diferencia o homem do macaco. O macaco não faz isso aqui, pinça. Se o macaco fizesse isso aqui, ele era tão inteligente quanto o homem. Esse é o movimento mais complexo do ser humano.
ele trabalha todo o córtex cerebral. Então, a criança, quando ela manipula objetos pequenos na coordenação motora fina, ela está, de alguma forma, fazendo uma relação com a atividade física, ela está malhando o seu cérebro. Ela está fazendo inputs cerebrais que ajudam no desenvolvimento do córtex cerebral de uma forma neurológica também. Né? Então, é muito importante essa brincadeira com massa de modelar, com blocos de montar, com quebra-cabeça, com brincadeiras com vareta, jogos de encaixe. Né? Esses brinquedos que estimulam a coordenação motora são muito importantes, porque desenvolvem a coordenação motora fina, que vai impactar amanhã na leitura e na escrita, primeiramente, e depois na leitura. Né? Que a criança precisa ter um momento de preensão, que a gente chama, né? Para apreensão, para ela ter uma boa caligrafia, uma boa escrita. Né? Isso são atividades importantes. Agora, outra atividade que também às vezes não é tão compreendida é a questão de trabalhar os ritmos. A dança, movimentos de batuques, esse tipo de exercício, ele está trabalhando que área do cérebro e o que está desenvolvendo nessa criança? Então, a dança e a expressão corporal, né, elas desenvolvem a questão dos esquemas corporais e percepção temporal. São outras duas habilidades motoras muito importantes, né, que sem essas habilidades motoras isso vai fazer uma falta na vida adulta, né, não só na dimensão motora, mas na dimensão emocional. Né? Então, atividades expressivas como dança, música, musicalização infantil, brincar com instrumentos musicais, saber escutar ritmos diferentes, se movimentar em ritmos diferentes, marchar, caminhar, são atividades que trabalham o ritmo, né? São importantes porque elas impactam nessas duas habilidades motoras essenciais para o desenvolvimento futuro. E você fala, bem, eu não dancei, eu não brinquei, e hoje eu estou aqui. Não quer dizer que a pessoa não vai se desenvolver. A gente está colocando uma poupança. Se eu tiver, melhor. Se eu não tiver, não quer dizer que eu não vá me desenvolver. Me desenvolvo. Mas vou me desenvolver mais devagar de uma criança que tenha esses espaços, né, que a gente chama de capital cultural. Né? A criança que tem essas oportunidades de ter dança, música, brincadeiras, você pode ter certeza que ela tem muito mais aporte cognitivo que uma criança que não tem. Certo. E considerando o universo escolar, nós temos dois profissionais que se destacam e que não podem ser desconsiderados nem mesmo na educação infantil. Aliás, muito menos na educação infantil, que é o pedagogo e o educador físico. Qual é a função do educador físico na educação infantil? Márcia, muito legal essa pergunta, essa colocação, porque isso é uma briga nossa, né? Uma briga constante nossa, da inserção do profissional de educação física enquanto componente curricular. Eu não falo nem que é obrigatório, que é necessário. Né? Qualquer escola que se queira dar uma oportunidade tem que ter um profissional de educação física, porque esse é o profissional habilitado que estudou para propiciar esse jogo adequado para a criança. Não para fazer esporte. Essa é a grande diferença. A educação física na educação infantil ela não tem função de fazer o atleta, ela tem a função de desenvolver a criança. Isso é uma grande diferenciação. Então, a educação física na educação infantil ela tem esse papel de promover o desenvolvimento cognitivo da criança. Se os pais soubessem da importância que é a educação física dentro da educação infantil, eles levantariam uma bandeira gigante para exigir a contratação imediata de professores de educação física na educação infantil. Poderia até tirar, me perdoe, mas poderia até tirar do ensino médio. Mas coloca na educação infantil, a educação física, porque é lá que as crianças precisam, é lá que ela está na fase sensório-motora, né, que preconiza o Piaget, que ela precisa dessa estimulação motora, dessa questão da motricidade, e o pedagogo e o profissional de educação física são esses profissionais que estão lá para estar de olho nesse processo. Então, né, são dois profissionais que de suma importância em qualquer escola. É uma escola que não tem um pedagogo, ela não deveria nem estar aberta, né? Não deveria, né? É verdade. Ela nem deveria estar aberta, né? E, logicamente, né, enquanto profissional de educação física, né, eu penso que a educação física ela é essencial. Hoje, na Secretaria Municipal de Educação, a gente tem um trabalho todo voltado para isso, né, dessa inserção dos profissionais de educação física na rede municipal de ensino. Né? A gente, paulatinamente, com muito esforço, a gente vem inserindo esse profissional, porque explicando para a sociedade, vai falar, mas algum ouvinte vai falar, outras pessoas vai ver, e fala, mas no CME da minha filha não tem. Por que não tem? Porque ainda é um impacto financeiro muito grande para os postos públicos, a contratação de 500 profissionais de educação física. Porque hoje em Manaus nós somos 260 CMEs, Centro Municipal de Educação Infantil. Então aí isso ainda causa um impacto, mas nós vamos avançando na contratação e a gente tem um trabalho todo especial
para a educação física e a educação infantil na rede municipal de ensino. E o que a gente tem visto ao longo do tempo, e alguns estudos relatam, é que as crianças têm deixado cada vez mais de brincar desse aspecto físico e têm adotado a prática mais tecnológica, ou seja, é muito mais fácil uma criança ficar comportada se der um tablet, se der um celular, um joguinho para que ela possa ter acesso. Isso é muito bom, mas também tem o seu ônus. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse efeito na vida das crianças. Me assusta, Márcia, me assusta muito, né? Eu acredito que nós temos que avançar e estudar bastante sobre esse impacto ainda no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento social e afetivo, essa ausência do brincar. Muitas pesquisas vão ser feitas em relação a isso ainda, né? Essa troca, né, muito rápida, nessa transição que foi feita, da substituição do brincar. A geração anos 80, ela tinha muito brincadeira de rua, anos 90, a geração nova agora, a geração Y agora, ela não tem, né? A molecadinha já é uma outra vertente do brincar. E eles aprenderam a brincar dessa forma e nós temos que aprender a utilizar esse brincar, né? Mas, né, eu entendo que assim como você falou, tem o seu bônus, mas o ônus ele é significativo sim, porque o jogo e a máquina não é uma outra pessoa. Por mais que a criança brinque, ela aprenda, ela se desenvolva, mas ela não é uma pessoa de carne e osso como ela. A gente não consegue desenvolver a reciprocidade e nem a solidariedade no ato de jogando com uma máquina. Diferente de jogar com uma outra pessoa. Que se eu bater, se eu empurrar, você fala, ai, doeu, parou. A máquina não faz isso. Então na máquina eu posso bater, eu posso empurrar, eu posso matar, posso morrer, né? E está tudo bem. Então, essa ausência do concreto para a criança é significativa, né? Então, a fase da concretude, que é a primeira infância, ela tem que ser feita no real, no concreto. E a gente não pode substituir pelo tecnológico, né? É uma tendência social, mas educadores, pais, a escola, a mídia de modo geral, programas como esse, tem que alertar os pais sobre a importância da criança se relacionar com outras crianças. É legal, elas ficam comportadinhas, olha que lindo, ele aprendeu, ele não sei o que, é importante. Mas eu preciso ter um contato com o outro. Você falou sobre geração Y, a gente percebe realmente, e essa geração já está passando, viu, Alexandre? Já. O que nos preocupa é a geração que virá, essa geração que virá. E um aspecto que também deve ser muito considerado nessa realidade onde as crianças estão muito voltadas à tecnologia, é o fato de elas não se exercitarem, e isso está trazendo problemas, como é o caso da obesidade. Isso também acontece. Sim, com certeza, né? O gasto calórico é necessário, né, principalmente para a criança, né, a nível de impacto músculo esquelético. A criança que ela não brinca, não corre, não pula, ela deixa de construir a questão óssea, né, o impacto da brincadeira, o correr, isso ajuda na questão do desenvolvimento ósseo e muscular da criança. Hoje a gente percebe as crianças muito hipotônicas, muito molezinhas, muito frágeis, na verdade, pela essa ausência do brincar. Então a criança precisa do brincar para cair, para se machucar, para criar cicatrizes ósseas, para que isso fortaleça a sua estrutura esquelética e muscular. Isso é muito necessário. Então, a gente tem que resgatar de alguma forma esse brincar. E aonde que esse brincar acontece hoje? É na escola. A gente não pode ficar esperando que a mãe, a dona Maria, o seu João, que estão preocupados. A escola tem que assumir também um pouco dessa responsabilidade e trazer para ela, né, essa importância do brincar, não como você falou no começo do programa, como entretenimento. Né? Não é entretenimento, é uma questão de saúde coletiva e emocional. Brincar. Exatamente. E a gente percebe também que com o passar do tempo, o avanço da tecnologia, a própria escola tem adotado alguns recursos tecnológicos, né, que facilitam a vida, e isso não se vê mal nenhum. Mas, recentemente, nós vimos uma matéria que falava sobre a educação na Finlândia. A Finlândia é reconhecida como uma das melhores educações do mundo, e isso é fato. Mas a Finlândia está trazendo um conceito diferenciado e que tem data para início, que seria o ano letivo de 2017. Então, a proposta que ele traz, que traz muita discórdia ainda, é com relação à adoção da alfabetização a partir das teclas e não mais do uso da escrita. Ou seja, a letra cursiva, a letra de forma, bastão, ela vai ser deixada de lado para adotar o uso exclusivo do teclado. Qual é a sua visão sobre isso?
A minha visão é que padrões como os europeus, eles são complicados de a gente importar diretamente para o Brasil. O meu medo é que isso vire uma moda, né, e a gente acha que isso é legal e traga isso para o Brasil. Então, porque na Finlândia é assim, vamos fazer igual aqui. Né? Eles têm outro capital cultural, essas crianças devem ter outro suporte dentro da sua escola para continuar desenvolvendo essa questão da coordenação motora fina. Então, se eles estão fazendo isso, mas não vão deixar de lado o trabalho da motricidade, é uma questão de pesquisa e ver no que vai dar. Mas, se eles deixarem de lado essa questão da coordenação motora fina, do trabalhos manuais e tal, e ficarem só preocupados com a questão da digitalização, isso vai gerar um impacto negativamente, com certeza, né, no meu entender. Porque, como eu sempre falo, a relação é mais importante. Né, essa ZDP que a gente estabelece entre o adulto, né, e o professor com a criança, às vezes até eu pegar na mão da criança para ajudar, isso é uma relação muito simbólica, muito afetiva, muito importante. Né? A gente fala, ajudar, quando uma professora toca na mão da criança para ajudar ela a fazer, a cobrir ou a desenhar, aquilo é como ensinar a andar de bicicleta. Né? Isso é muito importante. Se a gente começa a perder essa afetividade da escola, eu penso que a educação deixa de ser efetiva, na verdade. Ela passa a ser uma coisa, vai voltar a ser uma coisa mecânica, como era antigamente, onde o foco único exclusivamente é o desenho cognitivo. A gente não pode pensar a educação dessa forma. Com certeza. E a gente também ainda tem uma outra vertente que é importante pensar e analisar também, é que os grandes eventos em que se percebe que a ação agressiva de um ser humano já na sua fase adulta, revela, na verdade, que esse adulto, enquanto criança, enquanto adolescente, era uma pessoa altamente introspectiva, de poucos amigos, de poucas relações. Então, de fato, isso que você fala interfere diretamente nas relações futuras, né? E pode levar também até mesmo a uma situação em que o cérebro, a mente humana, as emoções caminhem para um lado negativo, né? Muito bom, Márcio. Assim, a brincadeira, o brincar é uma forma catártica, de catarse do desenvolvimento egóico, né? Então a criança, quando ela brinca, ela equilibra as repressões sociais no seu ego. Então é uma forma de não deixar o seu ego ser oprimido. Freud, apesar de não ter falado do brincar muito, mas ele deu ressalvas também importantes desse brincar para o desenvolvimento da saúde mental. Então, quando a gente pensa em saúde mental futura, a gente vê aumento da violência, sociopatias, psicopatias, né, neuroses, depressões, muito afloradas no mundo social de hoje, eu tenho convicção que isso é reflexo de uma infância reprimida. Porque o brincar, ele serve como essa forma de equilibração. Em relatos do Izinga, né, em guerras, em catástrofes, você vai sempre observar uma coisa que sempre vai continuar existindo, o brincar. A criança o mundo pode estar acabando, mas se tiver uma criança, ela vai estar brincando. Porque o brincar faz com que ela respire, né, com que ela equilibre tensões. Então, quando a gente tira o brincar da pessoa, a gente priva ela do seu desenvolvimento emocional futuro. Então, existe essa relação direta com a forma que eu era quando brincava e o adulto que eu sou. Né? Por isso que o Freud fala, a criança é o pai do adulto. Então, e é uma frase que eu adaptei de outros autores, me diga como tu jogas, que eu direi quem tu és. Né? Então, eu, enquanto psicólogo, enquanto professor de educação física, quando eu observo meu grupo de alunos brincando, né, eu posso fazer uma projeção de que tipo de adulto ele vai ser no futuro. Né? Então, a gente pode usar a brincadeira de uma forma muito especial, né? E realmente usar ela, como eu falo, com intencionalidade. Né? Porque quando a gente brinca por brincar, é melhor nem mexer, deixa quieto. Ficar dizendo também que minha escola é lúdica, a minha aula é lúdica. Se tu não tem intencionalidade, dá a tua aula tradicional, faz o teu feijão com arroz, que você vai estar sendo muito mais efetivo para a criança do que se você for começar a dizer que você está brincando, onde na verdade você está enrolando. É verdade. Alexandre, olha, eu acho muito bonita a sua profissão, entendo o trabalho do educador físico, assim como do psicólogo. Eu parabenizo você por todo esse trabalho que você vem fazendo na nossa cidade, trazendo uma oportunidade do brincar para a vida das crianças. E, infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu agradeço a tua participação e parabenizo também todo o trabalho que você tem feito aí conosco. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui.
né? Como você fala, toda a minha vida profissional é dedicada, né, através do conhecido como defensor do brincar, né? Brinquei muito, hoje ensino as pessoas, né, como brincar e como usar a brincadeira de forma intencional, né? E eu vou levantar essa bandeira sempre, porque eu acredito que é brincando que a gente melhora o desenvolvimento social. Ok, muito obrigada, viu, Alexandre? Obrigado. E olha, gente, é importante mesmo nós ficarmos atentos a essas questões. Você que é pai, mãe, procurar levar sua criança sempre para brincar e a escola ficar ligada também nisso. Nós vamos a um rápido intervalo, mas nós voltamos já já.